Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora no nosso quadro Resenha no Nordeste, para falar dos times nordestinos na 22ª rodada do Brasileirão 2021 Série A. Vamos para o nosso resumo de como foi a participação dos queridos 4 times do Nordeste: Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport. Então eu já vou pedindo logo a você, meu amigo torcedor nordestino e torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, o grupo é para falar de futebol, não é para falar de religião e nem de política. E é para respeitar a opinião do companheiro, beleza? E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives. E você pode ajudar através do Clube de Membros. Ao se tornar membro do canal Resenha com Magalhães, você automaticamente, quando a gente estiver fazendo live, você vai ser convidado a participar de uma live aqui no canal Resenha com Magalhães. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá, rapidamente, para a gente fazer esse resumo da participação dos nordestinos. Bom, a classificação final, como está sendo desde o início, no início do campeonato ainda teve ali a participação do Bahia, um pouco mais acima, ali também do Ceará, mas com o passar do campeonato foi indo, e desde o início do campeonato o maior representante, e aqui, torcedores de Bahia, Sport e Ceará, eu não estou aqui puxando o saco de Fortaleza, tá? Porque se fosse o Bahia que estivesse na terceira colocação, o Ceará que estivesse na terceira colocação, ou o Sport que estivesse na terceira colocação, eu estaria falando a mesma coisa. O Fortaleza está desde o início no topo da tabela. Falaram uma porrada de coisa do Fortaleza, que era fogo de palha, que era isso, que era aquilo, que não vai conseguir se manter, papapá. O Fortaleza já disputou 22 partidas. Faltam 16. E ele continua lá em cima na tabela. Mais especificamente, o tempo inteiro na zona de classificação para Libertadores. Então, eu acho que já deu para perceber que a campanha do Fortaleza é uma campanha consistente. E tem um outro detalhe. Todo mundo, aí eu não estou falando só do Nordeste. Todo mundo que não acreditava no Fortaleza tem o seu direito. Beleza? Agora tem outro detalhe que é para provar que quem está abaixo não está tão bem assim para estar falando do Fortaleza. O Fortaleza ficou várias rodadas sem ganhar. Várias. E mesmo assim continuou no topo da tabela. Ficou várias rodadas. Sei lá, 5, 6, 7, não me lembro quantas rodadas que o Fortaleza ficou sem ganhar. E mesmo assim não saiu da parte de cima da tabela. Ou seja, quem está abaixo também não tem do que reclamar. Chance de tirar o Fortaleza de lá, uma porrada de time teve e não tirou. Então, irmão, faltou mais competência aos outros do que o Fortaleza nesse período conturbado que ele passou do final do primeiro turno. Então, o Fortaleza termina a rodada como terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, não interessa que tem rodadas a mais. Ele é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro neste momento. O outro melhor é o arquirrival Ceará, que também vinha de uma sequência sem ganhar de ninguém. Aí ganhou a última agora da Chapecoense, ganhou de 1-0,
Não foi um jogaço, até porque pegou a Chapecoense, que é um time o mais limitado do Campeonato Brasileiro, acredito eu. Ou um dos mais limitados. Ceará consegue ganhar, vai ali aos 28 pontos. O primeiro time na zona de classificação para a Libertadores é o Corinthians com 33 pontos. Mas a tendência... Então vamos lá. Hoje, para no Corinthians, o Ceará estaria na Sul-Americana. Mas qual é a expectativa e que muitos clubes têm essa expectativa? A tendência é que o campeão da Copa do Brasil seja algum time que esteja entre os 6 primeiros. Neste momento, o único que não está entre os 6 primeiros é o Atlético Paranaense, que está na 9ª colocação e vai enfrentar o Flamengo. Mas do outro lado da chave tem Atlético Mineiro e Fortaleza. Então, se o campeão, neste momento, da Copa do Brasil for Atlético Mineiro, Fortaleza ou Flamengo, vai se abrir mais uma vaga. Já virou o G7. Virando o G7, nesse momento, é o Internacional com 32 pontos. O Ceará fica a 4. E poderemos ter, e tudo está caminhando para isso, para que tenhamos de novo um brasileiro campeão da Libertadores. Eu estou falando, não é nem pelo lado de Flamengo e Barcelona que vão se enfrentar, tá? Que pode acontecer tudo lá e o Barcelona desclassificar e chegar à final. Mas eu acho muito pouco provável que o Barcelona na final, na minha opinião, ganhe do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Principalmente se for o Atlético Mineiro. Essa é a minha opinião. Mas o Atlético Mineiro também não está na final. Ainda vai jogar com o Palmeiras. Pode acontecer. Então, ganhando mais um Brasileiro Libertadores, vira G8, que também é 32 pontos. Ou seja, abre um leque maior para o Ceará. Então, Ceará com o Thiago Nunes está ali na 11ª colocação, tem que voltar a ganhar. O problema é o próximo jogo para o Ceará. Mas aí a gente fala daqui a pouco. Então, a dupla do estado do Ceará são os 2 melhores nordestinos. Primeiro e segundo. Ceará mostrando força. Aí, os outros 2 nordestinos estão na zona de rebaixamento. Enquanto 2 nordestinos vislumbram um real, a Libertadores aqui, que é o Fortaleza. O outro vendo a Libertadores flutuar e pulando, tentando pegar, que é o Ceará. Temos 2 nordestinos lá embaixo. Um a gente imaginava, o outro sinceramente não. Então o Bahia tanto fez, ou tanto não fez, que entrou na zona de rebaixamento. Hoje o Bahia é o 17º colocado, é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 23 pontos em 22 jogos. O time do Bahia, só para lembrar, é o time ao lado da Chapecoense que toma mais gols no Campeonato Brasileiro. Mais gols no Campeonato Brasileiro. Tomou 35. Faz bastante gols? Faz. Fez 25. É melhor do que muitos times. A campanha ofensiva do Bahia é do 10º colocado para cima. Agora, a campanha defensiva do Bahia é de rebaixado. Os outros 2 rebaixados, neste momento, que é Grêmio e Sport, um tem 22 gols sofridos, o outro 19. Então, irmão, a campanha do Bahia defensivamente é de rebaixamento. O Bahia tem 6 triunfos. Tem um monte de time com 6 triunfos apenas. Um monte de time com 6 triunfos. Só que o Bahia tem 10 derrotas. 10 derrotas. Aí você pega aqui 10 derrotas. Quais são os 4 times que têm mais derrotas no Campeonato Brasileiro? São os 4 que estão na zona de rebaixamento. Bahia, Grêmio, Sport e Chapecoense. A campanha do Bahia é horrorosa. E o outro nordestino é o Sport, que a gente imaginava com todos os problemas,
a gente imaginava que o Sport estaria nessa situação, brigando, está ali com 17 pontos, já está a 7 pontos, está a 7 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, está começando a aumentar a distância. A situação ainda é muito complicada. Eu ainda não coloco o Sport como rebaixado, não coloco. Eu vi alguns canais, inclusive alguns canais do Nordeste, mas aí alguns canais que são arquirrivais do Sport no Nordeste, dizendo que o Sport já está rebaixado, porque é interessante falar isso para aliviar um pouco da pressão na torcida, falar que o Sport já está rebaixado, mas o que a gente viu do jogo do Sport contra o Fortaleza dá uma certa esperança. Então, essa é a classificação. Um time na zona de classificação da Libertadores e ainda brigando pelo título, que é o Fortaleza, outro tentando chegar na Libertadores, que é o Ceará, e 2 na zona de rebaixamento. Bom, o Ceará ganhou da Chapecoense de 1-0. O Ceará vem aos poucos mostrando evolução, mas precisava ganhar, o que não tinha acontecido. Ganhou. É uma mudança. Thiago Nunes e Guto. Tem uma mudança ali, o tanto que algumas peças que tem lá ainda não satisfaz o Thiago. Ele precisa de outros laterais, ele precisa de algumas outras peças. Vamos ser bem sinceros, o Vina ainda não está rendendo o que o Thiago Nunes quer que ele renda para o esquema dele funcionar, para o esquema do Thiago. O meio, criação, setor de inteligência do time tem que funcionar. O Thiago não pensa só nas laterais. As laterais fazem parte do esquema. Os jogadores de frente fazem parte do esquema. Mas o Thiago pensa no meio. Cérebro, pensamento. Vida pulsante. Deu para entender? Então isso ainda está faltando um pouquinho nele, até porque o Ceará passou por um período onde ali o pensamento, o meio de campo era mais uma passagem de bola. Às vezes o Guto tentava fazer ali, pulsar, ficar com a bola, vamos ser honestos. Ele tentou, mas faltou a ele habilidade, faltou ao Guto habilidade para fazer esse meio campo funcionar. Mas tem jogadores. Se você pegar ali que tem o Sobral, que tem o Vina, que tem o Jorginho, você tem jogadores ali que, mais encaixado com o esquema, vai conseguir. Então o Ceará fez 1-0, dá um alívio, tira a pressão. O que realmente mais importava eram os 3 pontos, e conseguiu, e jogou mais, foi melhor, mas está perdendo muito gol. E isso vai complicar se jogar com um time mais qualificado. Mas dá uma tranquilidade maior pro trabalho, porque aí o cara vê, o que ele tá falando deu certo, funcionou, fizemos gol, vamos continuar, porque os jogadores têm que ter confiança no treinador. Então, a partir dessa vitória, os jogadores criam um pouco mais de confiança. A vitória tira uma pedra, o Ceará ganhou e tinha que ganhar, até porque jogou com tudo colocado. Lógico, tá sempre alguém falando, tu tá desmerecendo a vitória? Não tô desmerecendo a vitória, mas irmão, a Chapecoense é o último colocado. Mas ele ganhou do Bragantino. Tudo bem, ele vai ganhar de alguém, um determinado momento ele ia ganhar de alguém. Chegou a ser o Bragantino, mas o Bragantino também está caindo nas tabelas. O Bragantino perdeu e agora perde o Fluminense de novo. Ou seja, o Bragantino está dando uma rateada que muito time está dando. Até porque o Bragantino tem uma decisão no meio de semana da Sul-Americana, que é inédita para ele. Então, tem essa situação aí. O Bragantino tem um bom time, mas não tem um bom elenco. Então, grande vitória do Ceará, 1-0 em cima da Chapecoense, que dá tranquilidade. Aí vamos lá para o Bahia. O Bahia entrou em campo para jogar contra o Internacional. Eu já falei aqui, e não vou ficar repetindo para não ser chato, até para a torcida do Bahia
acabaram pegando antipatia para mim, mas eu não sou, meu amigo torcedor do Bahia. Eu não faço média para ter like. Não faço. Não vou fazer. A minha opinião pode ser completamente errada, mas eu não vou fazer média. Eu não vou fazer média. Eu disse que eu estava dando margem para o novo treinador do Bahia, estava esperando, mas eu acho que já chegou a hora e eu não tenho mais paciência para dar margem para o Dabove. Quem acompanha meu canal há muito tempo, quando da contratação do Dabove, quase todos os canais que cobrem o Bahia ficaram felizes. Eu fui contra. Só você pegar o vídeo. Eu fui contra. Eu disse, ele é o Guto Ferreira, e aqui não é nenhum demérito ao Guto Ferreira. Que por sinal, para mim, o Guto Ferreira é melhor que ele. O Guto Ferreira, da Argentina. Com o passar do tempo eu fui falando, bom, o Guto Ferreira é melhor que ele. Eu estou falando isso aqui desde o início. Eu fui ver, e eu falei, não é de chutar para querer ir contra todo mundo, só para me ter like e depois eu falar que eu estava certo. Não é nada disso. Eu fui ver os times dele jogando. De cara eu falei, ele não vai. Não era o que o Bahia precisava. Na minha opinião, não é o que o Bahia precisava. Na minha opinião, erro de avaliação da diretoria. Mais um erro de avaliação da diretoria. Aí quando eu digo diretoria, eu não estou falando só presidente não. Porque lá tem um setor que avalia os jogadores, deve ter um setor que avalia até que quando a gente fala diretoria, eu estou falando geral. Porque o nego está dando porrada só no Belitani. Eu não sou fã do Belitani. Eu nem conheço o Belitani, tá? Mas quando a gente fala Bahia, a gente não pode falar só presidente, não. Ah, dão carta branca para ele. Pô, mas dá carta branca porque alguém fala que aquele cara presta. A não ser que todo mundo que esteja ali do lado do Belitani seja traíra. Tá querendo ver o circo pegar fogo e querer que ele saia. Aí ele tá sendo otário por confiar. Aí é outros 500. Tá? Mas eu tô falando geral. Geral. Setor de inteligência, isso, aquilo, outro, não está funcionando. O Bahia jogou contra o Internacional. Bom, ele não mostrou, o treinador do Bahia não mostrou nada de diferente. Para você trazer um cara de fora, para você mudar, igual eu vi um monte de canal que fala do Bahia, que não é crítica, é só lembrete. Ah, o Bahia tá melhorando, o Bahia fez isso, o Bahia fez aquilo, o Bahia está com um novo padrão. Eu não vi porra nenhuma desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo eu não vi nada de diferente. Eu vi o que todo mundo faz. Eu não vi nada de diferente. Eu vi o que todo mundo faz. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A única coisa de diferente que eu vejo é que ele fica com a mão no bolso o tempo inteiro, todo de preto, andando de um lado pro outro. E fazendo do cara de pose. Só isso, irmão. Essa é a verdade. Ele entrou com uma postura, botou o Rodriguinho, que para mim é a completa incoerência. Ele deixa o Rodriguinho no banco o tempo inteiro. Em 4 jogos do Rodriguinho entrou 10 minutos. Aí depois ele volta com o Rodriguinho como capitão. Porra, o Rodriguinho se machuca. Lá, machucou a costela, sei lá. Saiu. Eu imagino. Bom, se ele quer um cara criativo de criação ali na frente, perto do centroavante, ele vai colocar o Daniel. Vai colocar um cara de criação. Ele bota o Gilberto. Porra, pra mim, completamente incoerente. Completamente incoerente. Ah, ele treina muita disposição. Ele treina marcação em cima. Ele treina isso. Ele treina... Bom, eu não vejo porra nenhuma. Teve um momentozinho lá do Bahia no primeiro tempo que o Bahia ficou em cima, dificultou um pouquinho o Internacional de saída de bola, criou algumas oportunidades ali, mas 10 minutos. Depois acabou, irmão. Depois acabou. E o outro momento bom que o Bahia teve foi quando o Bahia não tinha mais nenhum esquema em relação ao Dabove. Quando é que o Bahia não teve esquema com o Dabove? Quando ele fez as mexidas e os jogadores jogaram por ele mesmo.
Os jogadores começaram a se procurar. O Gilberto começou a aparecer, o Rodallega começou a aparecer. Quando o esquema montado, ou hipoteticamente o simulacro de esquema que o Dabov montou para o Bahia não tinha mais, que os jogadores começaram a jogar igual jogam no final de semana, o Bahia deu uma melhorada e quase que faz gol. Então, os momentos bons do Bahia foi justamente quando o Dabov não estava interferindo mais em porra nenhuma, os jogadores jogaram por conta deles. Aí o Bahia deu uma melhorada. Mas, segundo tempo do Bahia foi horroroso. Mais uma vez, as mexidas todas erradas. Como é que eu vou falar? O time escalado não foi tão ruim assim, mas a primeira substituição já não deu para entender. Então, irmão, Bahia merecidamente, infelizmente, na zona de rebaixamento. Essa é a verdade. Bom, falei. Tomara que eu esteja errado, mas esse treinador é limitado. Não era pro Bahia. Eu tô falando desde a contratação. Porra, acho que eu estou certo. Tomara que eu ainda esteja errado. E torcedor do Bahia, eu vou torcer para que eu esteja errado. Completamente errado. Porque eu estou enxergando uma coisa que acho que parte da torcida não conseguiu enxergar no início. Isso é muito ruim quando você enxerga logo. Mas, fazer o quê? Faz parte. E o último nordestino é o Sport, que jogou contra o Fortaleza. Fortaleza e Sport se enfrentaram. O Fortaleza não fez um bom jogo. O Sport fez um grande jogo. Sinceramente, o placar não foi muito justo. Pelo que o Sport jogou. O Sport fez uma grande partida no primeiro tempo, quando estava muito melhor que o Fortaleza, tomou o gol. Mas no segundo tempo continuou a batalhar. Se você pegar os números, o Sport teve mais posse de bola, criou algumas oportunidades, mas o time no ataque é horroroso. O time do Sport perde gol, não toma decisão, falta qualidade no ataque, e sem fazer gol vai cair. Mas o Sport melhorou muito taticamente, muito. Fez um grande jogo, perdeu, mas fez um grande jogo contra o Fortaleza. Dá uma certa esperança que pelo menos jogou, fez uma boa partida. O Fortaleza não fez uma partida igual fez contra o Internacional. Mas o Fortaleza estava precisando ganhar, igual o Ceará, estava precisando ganhar. Precisava dos 3 pontos para dar moral. E conseguiu os 3 pontos. Fez um gol lá de bola parada com o Marcelo Benevenuto. A partida do Fortaleza não foi horrorosa. Mas já vi partidas melhores, mas o Sport fez uma boa partida. Sinceramente, se tivesse que ter um placar justo, seria um empate. Porque o Sport fez uma boa partida e ninguém pode falar que não fez. O Fortaleza jogou? Jogou. Mas o jogo foi bem parelho e em muitos momentos o Sport foi melhor. Mas a fase do Sport é horrorosa, igual o Fortaleza já passou por uma fase ruim que não estava dando nada certo. Isso acontece, mas o Fortaleza também fez por onde ganhar. Não é que não fez, só o Sport jogou. Não foi isso. O Fortaleza também jogou, mas não fez a partida que fez contra o Inter, por exemplo, que perdeu. Mas fez uma boa partida, mas encontrou um adversário que dificultou demais. E o Sport poderia ter tido uma sorte melhor. Então, Fortaleza ganha, alivia a pressão e agora segue treinando aí para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro teremos o Fortaleza jogando em casa contra o Atlético Goianiense. Teremos Bahia e Ceará. Um jogo tenso. Muito tenso. E teremos Sport fora de casa contra o Grêmio, que também não está bem o Grêmio. O Grêmio ganhou do Flamengo, mas foi sinceramente um ponto fora da curva. Essa é a verdade. E se o Sport jogar como jogou contra o Fortaleza, dá para o Sport ter um bom resultado lá na casa do Grêmio. Bahia e Ceará é um jogo parelho. O problema é que o treinador do Bahia se chama Dabov. Aí fica mais difícil você pensar em algum resultado positivo do Bahia. Tomara que ele se reinvente e queime a minha língua. Mas vai ser um jogo parelho. E Fortaleza Atlético Goianiense vai ser outro jogo
chato. Mas se o Fortaleza jogar igual jogou contra o Inter, pode ganhar. Agora, se o Fortaleza jogar como jogou contra o Sport, o Fortaleza pode se enrolar em casa. Então, meus amigos, esse foi o resumo do Nordeste na 22ª rodada. Um grande abraço, até mais, fui!